aí pessoal, tudo certinho? Vou falar hoje para vocês sobre trube quente e trube frio e resfriamento do mosto pós-fervura. Eu fiz um vídeo anterior a respeito de fervura, onde eu já falei um pouco de trube, mas eu vou falar mais um pouquinho, porque eu acho muito importante falar de trube antes de entrar na parte do resfriamento do mosto. Porque é o seguinte, depois da fervura forma o trube quente e no resfriamento forma o trube frio. Então eu quero só dar uma diferenciada desses trubes para vocês terem uma ideia. Agora recapitulando, o que é trube? Trube é um material mucilaginoso, é como se fosse uma sujeirinha que se forma então durante a fervura e que a gente vai retirar. Como que ele é formado? O malte ele tem proteínas. E as proteínas, elas vão se complexar com os taninos, que são polifenóis, tanto do malte quanto do lúpulo. Então, eles vão se juntar junto com outras partículas que pode ter ali e formar esse trube quente. Esse trube, ele precisa ser retirado do mosto porque ele vai atrapalhar a fermentação das leveduras. Essa sujeirinha ela acaba ficando em volta das células de levedura, o que atrapalha muito, tornando a fermentação não tão limpa. E quando você retira esse trube, a fermentação acaba acontecendo de uma melhor maneira e a maturação acaba sendo até mais rápida. Então é muito importante tirar esse trube quente. Já o trube frio é muito polêmico. Tem cervejeiros que acreditam que precisa ser retirado e outros acreditam que não. Os que falam que não precisa ser retirado até alegam que ele acaba sendo até uma forma de nutriente para o mosto, deixando a cerveja melhor. Outros já dizem que se você retira esse trube, você deixa a cerveja com maior estabilidade, tanto fisicoquímica quanto organoléptica. O que é organoléptica? A parte sensorial. Então, aí vai, né, da opinião de cada um, mas apresentei para vocês e vejam o que vocês acreditam, né, assim, qual é a opinião de vocês a respeito disso. O trube quente, ele é formado, ele forma como se fosse flocos maiores e ele é insolúvel, por isso a necessidade desse trube quente ser de fato retirado. Já o trube frio, ele é solúvel em mosto quente. E ele é formado por flocos de partículas um pouco menores. Eu coloquei aqui só para vocês terem uma ideia. Não sei se vai dar para ler aí vocês, eu vou ler aqui. O trube quente, ele é formado de 40 a 70% de proteínas, de 7 a 32% de resinas do lúpulo e de 20 a 30% de outras substâncias orgânicas, sendo que as partículas desse trube quente têm de 30 a 80 micras. Já o trube frio é constituído aproximadamente de 50% de proteínas e de 15 a 25% de polifenóis e as partículas são muito menores, de 0,5 a 1 micra. Então, a minha opinião é que o trube quente, obviamente, precisa ser retirado e o trube frio, não sei, se a gente é caseiro, a gente não precisa se preocupar com isso. Talvez as maiores, que querem uma qualidade de cerveja mais rigorosa, seja sim interessante. Há várias maneiras de retirar esse trube quente e esse trube frio. O trube quente, nas indústrias, por exemplo, ele pode ser retirado por centrifugação, coisa que nós caseiros não fazemos. Tem outros métodos, mas o mais comum e convencional, que tanto eles grandes fazem quanto a gente, é o Whirlpool, que eu também já falei para vocês lá no vídeo da fervura. O Whirlpool, o princípio dele foi descoberto por Einstein. O Einstein estava lá tomando seu chazinho, na verdade estava no bule lá, ele deu uma mexida assim, como se fosse uma força centrípeta e percebeu que as folhinhas do chá iam para o fundo do bule. Então esse é o princípio do Whirlpool, né? O redemoinho, é a gente fazer esse giro, né? Nós caseiros fazemos na panela de fervura e as sujeirinhas, né? O trube formado, ele vai para o fundo da panela ou do tanque e a gente pode retirar esse mosto mais limpo. Então esse que é o princípio do Whirlpool e ele é feito, né, nas grandes cervejarias. O Whirlpool eu brinco que é um mal necessário, porque na verdade o Whirlpool ele retira essa sujeira muito bem tirada, sem remexer essa sujeira, ela fica lá no fundinho. No entanto, ao fim do Whirlpool, a temperatura ainda é quente. Então, se ainda tiver o tal do precursor do DMS, lá que pode provocar um sabor e aroma de milho cozido na sua cerveja, no Whirlpool ele ainda pode acontecer, por isso que tem que resfriar tão rapidamente.
Outro aspecto negativo do Whirlpool é que, de certa forma, você está aerando o mosto. E aerando, quando eu digo, é colocando ar, não oxigênio puro, porque o oxigênio puro é interessante ter no início da fermentação para que a levedura cresça e tenha um grande número de células para fazer uma boa fermentação. Eu estou querendo dizer uma quantidade de ar que pode oxidar e estragar a sua cerveja no produto acabado. Então, assim, tudo tem vantagens e desvantagens. Eu sempre vou falar aqui, eu acho que nos meus vídeos, que não tem um sistema perfeito, eu não tenho como fazer tudo muito bem certinho. Alguma coisa ou outra vai ter uma chance de acontecer um defeito na cerveja por causa do próprio processo de produção. Tá bom? Então, voltando, né? Então, tem o Whirlpool que ele tem essa função de retirar esse trube quente. Um detalhe aqui, só fazendo um parênteses para vocês. Eu tô falando tudo isso quando a gente usa lúpulo em pellet. Eu nunca usei lúpulo in natura, que são os conezinhos de lúpulo. Mas tem sistemas em que quando a pessoa utiliza esses cones na hora da fervura, né? Ao invés dos pellets, tem um sistema chamado hopback, que as próprias, depois da fervura, as próprias folhinhas, né, a florzinha, o conezinho do lúpulo, ele vai formar um filtro e retirar, e aí você vai filtrar nessas próprias folhinhas e aquilo vai servir como um filtro para a retirada do trube. Mas isso é um sistema à parte, tal, não é o foco aqui do vídeo. O trube frio já entra na parte do resfriamento. Então, para que depois da fervura eu preciso resfriar meu mosto? Eu preciso resfriar o mosto porque eu não vou colocar a coitada da levedura no mosto fervendo lá. Então, eu preciso abaixar a temperatura do meu mosto para poder inocular a levedura. Seja uma levedura lager, que são temperaturas um pouco mais baixas, né? Vamos colocar aqui 10, 12 graus. E temperaturas de cerveja ale, né? Vamos colocar 20 graus. Então eu preciso resfriar um mosto até determinada temperatura que eu quero para colocar minha levedura para que ela consiga trabalhar. Antes de colocar a levedura, claro que também, né, tem aquela adição de oxigênio, mas também não vou entrar no mérito da questão aqui. Acontece que, assim, vamos falar para os caseiros. Como que eu posso resfriar meu mosto? O mosto, ele pode ser resfriado. Vamos supor que você faz 10 litros de cerveja, 7 litros de cerveja. Embora dê tanto trabalho para render tão pouco, vamos supor que você faça, então, uma quantidade menor e não tem nenhum sistema de resfriar seu mosto. Então você pode simplesmente comprar gelo e colocar terminou a fervura, coloca aquele seu recipiente no gelo. Eu já ouvi gente até falar que coloca na piscina para gelar literalmente. Quando eu fazia meu doutorado, no início, para resfriar o mosto, que eu fazia pouquinho, eu cheguei a fazer 1 litro de cerveja para fazer experimentos, eu colocava na câmara fria para resfriar, porque era pouquinho e rapidamente aquilo vai esfriar. Agora, se você já está trabalhando com volume maior, você vai ter que optar tanto pelo chiller, como pode ser o chiller de placa, que é o trocador de calor que eu tenho aqui para mostrar para vocês. O chiller eu não tenho aqui, mas eu vou colocar uma foto para vocês verem como é que é. Chiller é um sisteminha em que eu posso fazer o seguinte: ou eu posso colocar esse sistema dentro da panela de fervura para que a própria fervura esterilize esse meu material, ou o que eu faço é pegar um recipiente à parte, colocar lá ou ácido peracético ou iodoforio. Eu preciso sanitizar esse chiller e aí depois eu vou colocar esse chiller no meu mosto pós-fervura para resfriar. Aí eu vou ter que passar uma água gelada ou algum líquido que vá refrigerar esse mosto quente. Então vai haver uma troca de calor. Então o chiller, esse chiller que eu tô falando, ele pode ser de vários materiais. Então ele pode ser de cobre, ele pode ser de alumínio, ele pode ser de inox. O meu, no caso, é de inox. Então eu, por exemplo, eu coloco a água do tanque mesmo, vamos supor que a temperatura esteja da água que está saindo do meu tanque de 24 graus, ok? Então é a temperatura que vai trocar de calor com a temperatura do meu mosto. Então vai começar a passar a água naquele sistema, refrigerando, né, o meu mosto, e a água que vai saindo quente, porque ela tá pegando o calor do meu mosto. Essa água, é legal eu utilizar essa água, que como vai sair muita água, ou eu reaproveito
para lavar os próprios equipamentos no final do processo, ou então eu coloco na máquina de lavar roupa e lavo roupa depois no final. Só não pode desperdiçar. Então, e aí varia muito o material do chiller que você tem. Uns têm trocas maiores, mais rápidas de calor do que outros. Por exemplo, o de cobre, ele tem uma troca mais rápida, mas as pessoas acabam não utilizando de cobre. Utilizam, o legal é utilizar de inox. Ou de alumínio, acaba sendo mais barato também. Tudo isso são materiais diferentes de chiller para você resfriar o seu mosto. Agora acoplou as mangueiras de silicone no chiller e vai ligar a torneira ali para circular a água por esse chiller e ir resfriando o mosto. Só um detalhe é que quando você usa o chiller, você pode usar ele tanto um único chiller quanto 2 em série. A única coisa é que você precisa ter 2. Então o que você pode fazer? Ter um imerso só na água com gelo e depois outro chiller imerso no mosto. Então, primeiro vai passar, né? Aí tudo isso, gente, ligado, né, na água, tipo no tanque. Então vai passar a água por esse primeiro sistema, que vai deixar a água mais fria, e depois essa água mais fria vai passar no mosto, refrigerando esse mosto de uma maneira mais rápida. Lembrando que sempre tomar cuidado com a sanitização, porque depois da fervura, todo cuidado é pouco. O mosto já está estéril e assim, qualquer micro-organismo que caia nesse líquido precioso vai contaminar e vai estragar. Então tudo isso tem que ser num sistema muito cuidadoso, até assim, prender o cabelo, passar álcool 70 nas mãos, tomar o máximo de cuidado para manipular tudo isso, porque todo cuidado é pouco. Então, falei primeiro da opção de você colocar por imersão mesmo, ou numa água gelada ou no gelo, que assim, é um método que dá para fazer quando você não tem um outro equipamento melhor e quando você trabalha com volumes menores. Esse que eu falei do chiller é um método que eu posso dizer que muitos fazem, e tem esse trocador de placas que por exemplo aqui, não sei se vai dar para enxergar, mas tá escrito aqui, ó, água, né, em inglês, água entrando, água entrando aqui, a água entra por aqui e sai por aqui. E o mosto entra por aqui e sai por aqui. É um contrafluxo. Então, o mosto passa de um lado e a água do outro. Essa água, você pode colocar água com sal ou glicol, que são meios refrigerantes que vão trocar de calor com o mosto quente. As cervejarias grandes, muitas têm como se fosse essa ideia aqui, só que num sistema maior, que é o que a gente chama de trocador de calor. Então ele é super legal, super interessante. A única coisa é que durante esse processo de troca de calor, forma-se o tal do trube frio, que nas grandes cervejarias eles podem ser retirados tanto através de centrifugação, quanto de filtração, utilização de terra diatomácea para retirar esse trube e outros métodos que aí vai variar de acordo com a cervejaria. Mas eu acredito que de uma maneira geral os cervejeiros caseiros não devam ficar se preocupando com esse trube frio. Bem, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!